Isaías 12. Deus é louvado por haver restaurado seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, Senhor, que ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, que grande é o santo de Israel no meio de ti. Isaías 13. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte, escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes, para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão pelas dores e ais, e se angustiarão, como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro, mais raro do que o ouro. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, por causa do dia da sua ira. E cada um será como a corça que foge, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo. Cada um fugirá para a sua terra. Tudo que for achado será transpassado, e todo que for apanhado cairá a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas. Eis que eu despertarei contra eles o medo que não farão cessar da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os mancebos e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos, e Babilônia o ornamento dos reinos. A glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus os transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar o rebanho, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras, nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer.
pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos o receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, dominarão os opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier dar-te descanso no teu trabalho, e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti. Para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra. Fez levantar os seus tronos de todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada a tua soberba com os sons dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos que deixavam ir soltos para tuas casas, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixavam ir soltos para a sua casa. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Oh Deus, mas tu és lançado na tua sepultura como um rebono abominável, como um vestido de mortos, atravessado a espada, como os que descem ao covil de pedras. Com eles não te reunirá na sepultura, porque destruíste a tua terra, mataste o teu povo. A descendência do maligno não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo das cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor. Desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei possessão, e corujas e lagoas de água, e varrê-la-ei com vassoura de perdição. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, nas minhas montanhas e pisarei.
para que seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre toda a nação, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres tu, toda a Filistia, por ser quebrada a vara que te feria. Porque da raiz da cobra sairá um basílico, seu fruto será uma serpente, e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz. Uiva, ó porta, grita a cidade. Que se responderá, pois, ao mensageiro do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Isaías 15. Peso de Moabe certamente numa noite foi destruída. A ar de Moabe foi desfeita, certamente numa noite foi destruída. Vai subindo a vigia de bons lugares altos a chorar. Por Nebo e por Medeba Moabe uivará. Todas as cabeças ficarão calvas. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, todos andam chorando abundantemente. Assim Hesbom como Eleave andam gritando, até já se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os nobres para Zoar como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, que as águas de Nirim serão pura assolação. Porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Gaim chegará o seu clamor. Ainda até Berelim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparam de Moabe, contra as relíquias da terra. Isaías 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que verão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vaqueante lançando fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia. Como a noite esconde os desterrados, não descubras os vaqueantes. Habitem entre ti os meus deserradores, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade. Davi sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade, um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberba da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Portanto Moabe uivará por Moabe, todos uivarão, pois já estão abalados, porque os campos de Hesbom enfraqueceram, e a vinha de Sisma, os senhores das nações, talarão as suas melhores plantas. Vão chegando Jazer, ano vaqueando pelos desertos, os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer e vinha de Gibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom, o Eleale, porque o júbilo dos teus frutos
de verão a tua cega, e fugirão o folguedo e a alegria do campo fértil. E já nas vinhas se não canta nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas dos lugares, nem fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior porque queres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada os cansará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais quais anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente.